Olá, cumprimento a todos os participantes do 31º Encontro Nacional da ANPAP. Meu nome é Dustão Even e eu sou doutorando em Arte e Cultura Visual pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. Minha orientadora é a professora doutora Rosa Maria Berardo. Nessa comunicação, o recorte da minha pesquisa de doutorado em poéticas visuais e processos de criação. Eu abordo a questão da adaptação de obras literárias para o audiovisual, especificamente para a animação. Eu estabeleço um diálogo teórico sobre a adaptação de obras da literatura para o cinema, recorrendo a autores como Roland Barthes, Robert Stein, Mauro Xavier, entre outros. Partindo dessa discussão, faço uma reflexão sobre um dos curtas-metragens de animação que produzi, utilizando o procedimento da análise fílmica e a comparação do filme com o conto original do qual ele é derivado. Desde os primórdios de sua existência, o cinema de narrativa clássica empregou o recurso da adaptação de obras literárias. Contar histórias, narrar suas origens, criar mitos é comum a todas as sociedades e culturas. As formas como essas narrativas se desenvolvem variam entre os seres humanos. A narrativa é o processo de contar uma história, uma ação que se desenvolve em um tempo e espaço determinados e tem a existência de personagens que praticam essa ação. De acordo com Todorov, uma obra literária, e estendo o conceito dele às narrativas em geral, tem dois aspectos: a história e o discurso. A história diz respeito aos acontecimentos e personagens que o vivenciaram, na realidade ou na ficção. O discurso é a forma que o narrador levou o conhecimento dessa história ao receptor. Xavier coloca que a narrativa pode ser decomposta em fábula, que se refere à história contada com seus personagens e a sequência de acontecimentos em um tempo e um espaço determinado, e a trama, que se refere ao modo que essa história e personagens são apresentados ao receptor. A questão da fidelidade, quando se trata de adaptações de livros para filmes, é frequente. Para quem conhece a criação original, existe uma série de expectativas de como ela será representada no cinema. Uma obra literária é um código que pertence a um sistema de signos verbais, escrito, que possibilita a quem lê uma determinada compreensão. Ao mesmo tempo, um texto literário é uma obra polissêmica, pois permite diversas interpretações. Conforme Balog afirma, cada obra literária, essencialmente plural e, portanto, ambígua, poderia ter um número variável de leituras e, portanto, de possibilidades de tradução. Quem adapta uma narrativa original de um conto ou livro, interpreta essa narrativa gerando uma obra imagética. O narrador do livro tem uma forma de contar a história, com signos verbais. No cinema, a narrativa é construída com imagens. De acordo com Pellegrini, a diferença entre literatura e imagem é que na primeira as sequências se fazem com palavras, no segundo, com imagens. Para Johnson, enquanto um romancista tem à sua disposição a linguagem verbal, com toda a sua riqueza metafórica e figurativa, um cineasta lida com pelo menos 5 materiais de expressões diferentes: imagens visuais, a linguagem verbal oral, sons não verbais, música e a própria língua escrita. A questão da fidelidade não é um problema para o espectador que não conhece a obra original. De modo geral, também, não é um problema quando se trata de uma obra literária pouco conhecida ou valorizada. O texto original, de acordo com Stan, é uma densa rede informacional, uma série de pistas verbais que o filme que vai adaptá-lo pode escolher, amplificar, ignorar, subverter ou transformar. Agora passo à análise de um filme que produzi em 2006 com Moisés Cabral, baseado na obra de Hugo de Carvalho Ramos. O filme é inspirado no conto homônimo do escritor goiano Hugo de Carvalho Ramos, publicado no livro Tropas e Boiadas. A animação narra a história de um senhor que foi abandonado pela filha e única companhia, sua melancolia e saudade ao olhar os objetos e cômodos da casa. O conto de Hugo de Carvalho começa com o fim de uma festa e com a fuga do filho do dono da fazenda com o rapaz chamado Zeca Menino. A festa tinha se arrastado até as altas horas do amanhecer, os últimos festeiros vão embora e o fazendeiro, cismado, começa a chamar sua filha, que não responde. Ele então arromba a porta de seu quarto e, ao vê-lo vazio e arrumado, deduz que ela foi embora. Na adaptação fílmica, os diretores optaram por reduzir o conto ao que acharam essencial, que é o abandono do fazendeiro por sua filha, a desilusão do velho frente a esse abandono e o reconhecimento de sua impotência diante dos fatos.
Aqui são frames da primeira sequência do filme. O anoitecer, ela se despedindo do pai. E o amanhecer, quando o fazendeiro levanta, prepara o café e vai procurar sua filha. O início do filme se diferencia bastante do início do conto. No filme, os diretores optaram por substituir a festa por uma cena em que o senhor e sua filha estão vivendo a tranquila rotina da casa. A filha vai se deitar e depois, no amanhecer, o velho prepara o café e a aguarda. O estranhamento acontece quando a filha não chega e o senhor vai ao quarto dela à sua procura. A proposta com essa introdução foi mostrar a relação de afeto existente entre o velho e a filha. No conto, o narrador descreve, em outra sequência, a seguinte cena. A cama estava como na véspera havia, quando lá entrara para apanhar a bandeira do santo. A colcha de chita bem esticada, fronhas dos travesseiros intactas, sem vinco ou ruga de uma cabeça que ali repousasse alguns instantes. E o rosário das orações, como sempre, pendurado na cabeceira. De Mariazinha, porém, nem vestígio. Aqui são as cenas do filme. Nessa sequência do filme, pode-se ver que o processo dramático do filme é definido pela montagem. No Conto de Ramos, a fuga descrita no início do texto. No filme, foi utilizado o recurso do flashback para contar esse trecho da história. Outro trecho do conto, Hugo afirma. E arrepelava a grenha num pasmo mudo agora, como se nem pensar naquilo valesse mais a pena. Tão absurda parecia a desgraça que se lhe abatera sobre o casebre. Ah, não ter 10 anos para menos, não virasse já aos 60 bem puxados, se tivesse o pulso a rigidez de outrora, e partiria sem detença no rosílio troncho, pronto a tirar a desforra merecida da afronta. Mas o corpo já não dava de si, e ele bem sabia quão boa estradeira era a mula ruana em que haviam partido. Ele ficara mudo, olhos apalermados, virado o rosto para a volta da estrada, de cuja orla subia um vento nevoeiro luminoso que o mormaço solar irisava. Ali permaneceu horas a fio, o sol já dardejando a prumo, indiferente à canícula, mãos túrgidas engalfinhadas na barba intonsa, boca contorcida numa visagem estranha de mágoa, a olhar longe, muito longe, para além das colinas longínquas, isto o céu anilado. Morrera ouvindo os ecos que iam do aboiado a rolar, magoadamente, de quebrada em quebrada. Aqui tem a sequência imagética dos filmes. Acorda, o velho sai com a corda, no intento de buscar a filha, e a percepção dele de sua impotência diante do sertão infindo. No filme, os elementos visuais evidenciam a raiva e incapacidade do personagem de alcançar seu intento de recuperação da filha e reparação da ofensa sofrida. O velho pega o laço e sai de forma decidida para trazer a filha de volta à força, porém, ao ver a imensidade do sertão, ele perde a sua determinação, como é demonstrado quando ele solta o laço. Um plano geral o mostra de costas, contemplando a vastidão, além da cerca de sua fazenda, evidenciando sua insignificância diante do mundo. Considerações finais. Uma obra literária permite diversas leituras e a sua transposição para o meio visual será sempre uma dessas leituras. Na adaptação do conto Mágoa de Vaqueiro, foram selecionados os momentos da história que transmitiam a relação de amor do velho com sua filha, de crepúsculo da sua vida, percebido pelos diretores no texto de Hugo de Carvalho Ramos. O recurso da análise fílmica e da comparação entre o texto escrito e a animação permite perceber que adaptar uma obra original é fazer escolhas. A compreensão da obra pelo leitor adaptador é influenciada pelo seu meio sociocultural. A relação desse leitor com a obra é permeada pela sua própria história de vida, sua formação, suas opções políticas e afetos. As referências. E muito obrigado a todos.